Olá pessoal, saudação a todos e todas. Antes de começarmos o episódio, alguns avisos. Primeiro, vamos entrevistar Eduardo Pacheco Freitas. Ele é professor de História e autor do livro Star Trek, Utopia e Crítica Social. E nós pedimos a todos os ouvintes que sigam ele no Facebook, facebook.com/livros, livro Star Trek. Lá vocês encontrarão os links para adquirir as versões digital e física deste belíssimo trabalho de filosofia e cultura pop, além de reflexões filosóficas de episódios da série. Sigam ele também no YouTube e no canal Apenas o Trekker e adquiram seu livro. Bom, é isso aí. Se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, se inscreve no canal, assina o sininho, curte o nosso vídeo. Não deixa para fazer isso no final, que eu sei que você esquece. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, nos segue lá também. Aproveita, nos segue também nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, a Coruja Diurna, no Twitter, C_Diurna. Entre em contato com a gente, manda sugestões de temas, de convidados, etc. E dá essa força pra gente aí. Se você mandar isso aí para pelo menos um amigo seu, já ajuda o canal a crescer. Valeu? Abraço. Aproveite o episódio. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man... Bom dia, boa tarde, boa noite, boa lavação de prato, boa quarentena para todo mundo. Aqui estamos começando mais uma Coruja Diurna, seu podcast de filosofia, política e outras artes. E as outras artes, coitadas, ficaram meio isoladas, né? Mas hoje a gente vai começar a tratar das outras artes. Aqui quem fala com vocês é Alan Brandão, seu podcast de sempre. Junto com ele aqui, Cristian Arão. Dê um alô aí pra galera, Cristian. E salve, rapaziada. Hoje, junto com a gente também, contamos com a presença de Eduardo Pacheco de Freitas. Ele é mestre em História pela PUC do Rio Grande do Sul e autor do livro Star Trek, Utopia e Crítica Social, que é o tema do nosso episódio de hoje. Dá um alô aí pra galera, Eduardo. Ei, pessoal, legal estar aqui, agradeço aí o convite do Coruja Diurna e estamos aí. Bom, Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Seja bem-vindo a bordo. Esse é o primeiro voo intergaláctico da Coruja Diurna. Nesse episódio hoje que vamos trocar uma ideia aí sobre Star Trek. Eduardo publicou o livro, né, Star Trek, Utopia e Crítica Social. Hoje a gente vai trocar um pouco de ideia sobre utopia e sobre Star Trek, etc. E eu queria começar a nossa conversa, velho, batendo papo sobre utopia, para começar, né? O Zizek, o filósofo esloveno, fez uma declaração há um tempo atrás que eu achei extremamente interessante, que ele disse que é mais fácil para a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Isso ele falou dadas as inúmeras obras de fim do mundo, distopia, futuro apocalíptico e etc. Como isso é presente na cultura popular, na literatura, no cinema, nas séries, etc. Como a gente é fácil imaginar nisso, né? E aí eu pensei que obras de utopia, ou seja, de pensar um futuro onde a civilização dá certo, onde as coisas se resolvem, onde temos um lugar mais justo, mais igualitário, mais humano, são raras, né? Tem raras as obras que são assim. E eu fiquei pensando que até as obras futuristas, sei lá, se a gente pega os Jetsons, vamos pegar o exemplo dos Jetsons, é um futuro onde a tecnologia funciona e etc., mas ainda há trabalho forçoso, ainda há alienação, ainda há uma vida de divisão de classes, etc. E aí a gente tem uma obra em específico que trata um futuro tecnológico, de alta tecnologia, com viagens espaciais, em que parece que a humanidade se desenvolveu de uma forma interessante. E essa obra é Star Trek. Então, como é que você vê esse lance aí, Eduardo, da utopia e na distopia? Como é que você enxerga isso? Como Star Trek entra nesse cenário aí? Então, Christian, assim, eu penso que essa declaração aí essa reflexão do Zizek é muito importante, muito pertinente.
E eu estava pensando, eu estava lendo alguma coisa ontem que falava mais ou menos nesse sentido, em relação ao racismo, por exemplo. Que as pessoas, meio que o genocídio negro da juventude, né, no Brasil, ok, mas daí as pessoas se importam com a representação do negro no cinema, né? Parece que é mais importante isso, né? Eu acho que isso aí é emblemático assim sobre a sociedade que a gente vive, né? É uma forma do pensamento da classe dominante, né, ser introjetado na própria classe trabalhadora. Mas em relação à utopia que tu pergunta, como é que ela pode, né, nos ajudar a refletir isso? Eu acho assim, ó, a utopia é um dos pilares da luta política e social para mim. Por quê? Porque sem ela não haveria disposição das pessoas a estudar a realidade, a compreender as razões pelas quais a realidade que a gente vive é distópica. E eu acredito que a gente vive numa distopia presente. Né? E também sem a utopia não haveria determinação após a gente compreender os motivos que fazem com que uma pequena parcela, por exemplo, da humanidade viva no luxo, e a imensa maioria na pobreza, né? A gente adquire, pensando na utopia, transformar essa realidade, construir um novo mundo, onde o ser humano ele possa se realizar integralmente, sem opressão. E por quê? Porque a utopia é uma palavra que vem do grego, né? Que significa não lugar. Mas eu compreendo esse não lugar como um lugar que ainda não existe e que deve vir a existir, sob pena da própria humanidade desaparecer. Eu acho que está muito claro hoje em dia que o capitalismo é um sistema inviável, né, e anti-humano. Ele vai conduzir a humanidade à sua própria destruição. A destruição do meio ambiente, né, a destruição do ser humano enquanto tal. Então eu acho que sim, que a utopia é importante para a gente refletir e para nos fazer, né, para que a gente se mova nessa luta contra o sistema que está aí, para destruição desse sistema e construção de um novo mundo. Massa, velho. Só fazendo um adendo a essa questão aí, que você falou uma coisa que eu achei extremamente interessante, é que além das obras de distopia presentes na cultura, na literatura, no cinema, seja lá o que for, parece de fato que a gente vive hoje de fato uma distopia, né? Crise ambiental, crise financeira, extrema desigualdade, miséria. E sobretudo agora com a pandemia do Covid-19, parece que a gente adentrou de fato numa distopia. O Átila Yamarino, não sei, aquele biólogo que está fazendo um trabalho interessantíssimo sobre o coronavírus, na sua participação no Roda Viva, ele falou algo que deixou as pessoas meio impactadas, inclusive os entrevistadores. Falou, velho, o mundo que a gente vivia acabou. Quando acabar a pandemia, a gente não vai voltar àquele mesmo mundo que a gente estava. A gente tem que entender que vai vir um outro mundo pela frente. Ou seja, esse outro mundo parece realmente que a gente, infelizmente, está numa distopia, porque a gente parece que foi incapaz de oferecer, né, as bases para a criação de um novo mundo voltado para a realização do ser humano, como você colocou. Né? Mas, bom, vamos lá então. Alan, vamos dar continuidade aí. Então, a gente começou já falando de Zizek, falando de utopia e tal, mas a gente não entrou muito para falar sobre a própria série, né? Sobre Star Trek, que eu acho que é o grande centro do nosso debate aqui. E eu queria perguntar para você, Eduardo, qual é a sua relação com Star Trek? Como é que você chegou a conhecer? Como é que você utiliza Star Trek como material didático, né? Que eu já li que você faz um pouco disso também. Então eu queria que você me falasse um pouco da sua relação com a série Jornada nas Estrelas. Certo. Então, eu conheci Star Trek quando era um guri ainda, né? Então, tinha 11, 12 anos. Passava na extinta TV Manchete. Aquilo começou a passar. E eu comecei a ver. Via toda segunda, quarta e sexta, por volta das 6 horas da tarde. Tinha uma TV em casa só. E meus pais permitiam que eu visse, né? Não disputavam naquele momento. E aí aquilo me encantou, né, à primeira vista, assim. Eu acho que com aquela idade, por exemplo, eu me fixava muito no teletransporte, as tecnologias que apareciam ali, né. Primeiro viajar pelo espaço, né, e depois o teletransporte, que é aquela forma de se transportar instantaneamente para qualquer lugar, né, ou lugares muito distantes. Então fui ficando fascinado por aquilo e aquilo entrou na minha vida. Comecei a colecionar HQ, revistas, tudo que ia aparecendo, né.
tenho uma coleção bem grande hoje em dia. E com o passar do tempo, né, claro que quando eu era piá, eu não entendia, né, a crítica social que aparece em Star Trek, eu comecei a entender que aquilo, na verdade, funcionava da seguinte forma. Se apresentavam espécies alienígenas para falar do ser humano. Se apresentava uma história no espaço para falar da Terra. E se apresentava uma história no futuro para falar do presente. E eu comecei, então, a ficar com um olhar cada vez mais ligado, né, nesses aspectos da série. E aí eu comecei, ao longo do meu desenvolvimento profissional, sou professor, comecei também a casar os episódios de Star Trek com esses aspectos mais críticos, né, que falam sobre racismo, sobre homofobia, sobre machismo, sobre capitalismo. Comecei a utilizar nas minhas aulas, né, e o que é uma coisa que acaba sendo interessante, porque os jovens, é um formato que eles consomem muito, né, um formato de séries, então acaba, geralmente, dá muito certo, e também serve para despertar, né, o senso crítico deles em relação às produções audiovisuais. Que aquilo ali não é uma coisa inocente, que é só uma diversão. Sempre existe uma mensagem, né, por trás, a qual eles podem tentar descobrir. Massa, Eduardo. Eu comecei a ver Star Trek também quando adolescente. Na minha época não era bem na manchete, acho que era Rede TV que passava. Era isso? Passava na Rede TV? Acho que 2005, 2004. Ah, não, é que eu sou bem mais antigo, né? Bom, assim como você, Alan também é historiador. Alan Legal. fez dupla formação aí, era um guerreiro que fazia 2 faculdades, 2 graduações na época da nossa graduação, enfim. Bom, e aí tem séries novas, né? Você falou aí da juventude e tal. Tem a Discovery, que saiu há algum tempo já, e a série do Picard, que é recente. Como é que você vê isso, bicho? Eu vou adiantando que eu não consegui acompanhar muito, não. Comecei a ver Discovery, e esses temas que você trouxe aí, que você levantou, de tratar da vida espacial como uma metáfora para a nossa vida, ou tratar os dilemas éticos e etc., eu vi pouco nessas séries, não consegui me adaptar a elas. Você tem acompanhado, tem gostado delas? Sim, gostei das duas, principalmente essa última, Picard, que teve seu último episódio agora, da primeira temporada, semana passada. Gostei muito das duas, mas Picard principalmente porque é o meu personagem favorito, né? Então o retorno dele, né, 20 anos depois. Também. Por que eu gosto do Picard? Acredito que tu também deve ser pelo mesmo motivo. Ele é um humanista, ele é um racionalista, né? E ele é um homem que ele preza o conhecimento científico e é contra qualquer tipo de opressão. Quer dizer, é um personagem fascinante. Então nessa série agora, ele retornar realmente foi uma coisa para quem é fã, para quem gosta do Star Trek A Nova Geração, que é a série dele, original, e gosta do Picard, foi um prato cheio. Eu acho que nessa série se tratou muito da questão de racismo e xenofobia. Por quê? Porque a série trata dos direitos das formas de vida artificiais. Isso é um tema clássico, né, da ficção científica. E também da questão de não permitir, né, o contato dessas formas, não desejar estabelecer contato com essas formas de vida sociais por elas serem a priori, se considerar elas a priori perigosas, né? Isso a gente vê em relação aos Romulanos, em relação aos androides em Star Trek Picard. Os Romulanos, que é uma raça de vilões de Star Trek, querem destruir, né, as formas de vida artificial. Então eu percebi que tem esse tom. E já em Discovery, acredito que tem menos. Ela é mais uma série mais de ação, assim, né? Mas também traz alguma discussão contra fascismo, né? Que é aquela coisa de, em tempos de crise, né, se recorrer a medidas discricionárias ou a violência do Estado, né, o pensamento único. Eu percebo isso. No livro tenho 2 capítulos só sobre Discovery, justamente por conta disso. É uma série que ainda está no ar e que tem menos crítica social do que as outras, na minha visão. Mas daí um capítulo trata sobre ideologia e o outro capítulo sobre direitos dos animais, que foram 2 temas que eu pensei na série. Pois é, gente. Você já falou um pouco da cronologia de Star Trek, das séries, e do seu uso didático que você faz da série também, né, na sala de aula, trazendo para os alunos que os produtos da cultura pop têm também
pensamento crítico por trás, tem também alguma ideologia por trás, né? Algum pensamento sobre a sociedade. Mas o que eu queria saber de você era o seguinte, né? Sobre as séries mais antigas, tem muita gente que tem essa crítica de, por exemplo, ver a série original, a série clássica, ou até alguns episódios mesmo da nova geração de outras séries, e ver que elas têm algum cunho um pouco mais machista, um cunho... Enfim, tem coisas na série que não envelheceram bem. Eu não digo nem em termos de design, mas em termos de debates mesmo. Né? O que você teria a dizer para essas pessoas? Porque ao mesmo tempo, Star Trek tem coisas na série que não envelheceram muito bem, mas ela, no geral, é uma série que, a meu ver, tem muito a oferecer em termos da gente conseguir analisar a nossa realidade de fora. Né? Enfim, eu já respondi um pouco por você, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é um debate que eu tenho muito, por exemplo, com minha esposa aqui em casa. Como é que você percebe essa situação? Então, o teu comentário é muito, muito preciso, assim, né? Vamos falar da série original, que é a mais original, claro, a mais antiga, e ela é da década de 60. Então tem dois aspectos, né, que a gente pode destacar. Primeiro que ela é, de certa forma, revolucionária para a TV naquela época, por mostrar que existe uma tripulação multiétnica na Enterprise, existe uma mulher negra, que não é uma serviçal, que ela está em posição de comando dentro da nave. Existem cenas onde uma mulher negra, em 1966, está ordenando dois homens, né, brancos. Então, quer dizer, isso naquele debate... E tem o primeiro beijo interracial também, beijo né? interracial também, né? Que foi objeto de boicote nos estados sulistas. Né? Tiraram as TVs do ar, porque a nerdaiada não podia ver um homem branco beijando uma mulher negra. Então, quer dizer, tem esse tipo de coisa. Mas também tem esse aspecto que tu fala, assim, da série não envelhecer bem. Por exemplo, as mulheres da tripulação feminina da nave, elas usam uma mini saia que parece um cinto, né? Com as pernas de fora, totalmente de fora. Um uniforme. Mas deixa eu fazer o advogado, Sim. deixa eu fazer o advogado do diabo rapidamente aqui. Esse lance da saia é interessante porque na década de 60 a mini saia também era um símbolo de algo revolucionário, né? O fato da mulher poder usar mini saia e tal. Tudo bem que isso tem várias implicações, né? A objetificação do corpo da mulher, etc. Não, mas só fazendo perfeito. um adendo, né? Que isso, né, era revolucionário. Isso, contextualizando, né? Mas eu acho, não sei, vejo daí como a gente vê hoje em dia, né? Pensando dessa perspectiva, né? Parece uma coisa que não é muito legal. Porque na nova geração, depois a gente já vai ver que o uniforme de homens e mulheres é o mesmo. Não existe uma distinção. Inclusive, na primeira temporada aparecem homens de saia, o que eu acho interessante. Depois não teve mais. Eu acho que não, acho que consideraram muito, não seria esteticamente interessante, sei lá, as pessoas achavam graça, né? Mas existem homens com uniforme com aquela mini saia da série original, basicamente. Então acho que, mas também isso indica que houve um cuidado, né, que já mudou completamente a visão, né, dos dois, da primeira série para a segunda série. Na segunda série já se observa essas questões de direitos, né, iguais entre homens e mulheres. Uma prova disso é que quando aquela narração que tem no início da série, o espaço, a fronteira final, né, na série original fala onde nenhum homem jamais esteve. Na nova geração já fala em onde ninguém jamais esteve. Não tinha reparado nisso, Verdade. Não tinha reparado também, não. Aí isso revela que houve um cuidado da produção, né? Eles levaram em conta esse tipo de problema. E é isso. Eu queria comentar também sobre as novas séries, porque a gente debate muito sobre Star Trek, porque a gente ela se tornou fã de Star Trek por causa da série Discovery. E a Discovery ela é bem interessante nesse sentido, né? Porque tem uma protagonista mulher, que não é a capitã, é uma mulher negra, e ela geralmente tem mais competência do que todos os outros ali ao redor dela, inclusive os capitães dela. Ela acaba resolvendo tudo e tal. Então, debate no movimento racial de que Michael Burnham, que é essa personagem, ela nunca consegue se tornar capitã. Ela sempre fica ali perto e tal. Fica ali moscando se tornar capitã de uma nave, mas nunca consegue se tornar capitã. Então, e ao mesmo tempo, na Discovery, ela consegue trazer vários debates interessantes, né? Homossexualidade, o próprio debate da questão racial superada.
a relação com outras raças, acho que ela consegue tornar isso tudo mais complexo. Então acho diferente de Christian aí, eu acho que as séries novas são são muito interessantes também, conseguem trazer essa verve revolucionária não, mas essa verve de crítica social forte que tem do Star Trek para os tempos atuais, e consegue trazer muito mais gente para gostar de Star Trek também. Talvez seja uma chatice minha, bicho, eu assumo. Mas é porque quando eu comecei a ver Discovery, tinha muita cena de ação e tal. É um ritmo diferente tanto da original, quanto da Deep Space Nine, quanto da nova geração. É um ritmo bem diferente do que eu era acostumado a ver. E talvez essa forma de parecer, muito como um filme de ação, talvez me impediu de ver essas coisas que existem lá e eu meio que ignorei. Eu acho assim, Christian, não tem, né, essa questão do ritmo, né? Ela é muito interessante, porque a gente pode observar que não tem mais como quer dizer, o modelo de roteiro, né, de narrativa das séries atualmente, ele é totalmente diferente do que existia nos anos 60 ou nos anos 90 ou nos anos 80, né? Então eu acho que é isso, né? A Star Trek ainda tem na sua essência a crítica social, sempre aparece, até em séries como Star Trek Enterprise, que para mim é a série mais conservadora, né? Aparece a crítica social, mas tem muito essa questão assim que eu vejo muitos fãs reclamar, isso aí não é Star Trek, mas cara, não tem Star Trek é um programa de televisão, né, que visa o lucro, a gente tem que deixar claro isso, e que precisa de audiência. Então se os caras escrevessem um roteiro como no modelo dos roteiros das outras séries que precederam, não ia dar certo, não ia fazer sucesso. Eu vou assumir que é chatice minha isso, e vou dar outra chance para ver essas séries. Se bem que a série do Picard tem até um ritmo mais lento, mais parecido com... é porque o Discovery que me pegou. Mas é serializada, né? Porque assim, as séries eram episódicas, né? Isso. Todas as outras séries. A primeira que se torna mais serializada é Deep Space Nine, que tem arcos enormes, né, com até 10 episódios. Agora, Discovery e Picard é uma história durante toda a temporada. É uma história em 10 capítulos, 13 capítulos. Isso. A diferença das outras que tinha um problema que se resolvia no mesmo capítulo, né? Diferentemente as novas. Bom. Mas essa crítica social que você fala aí, que é o nosso tema do nosso debate também, é interessante porque tudo indica, pelo que a gente conhece do Star Trek, que não era a ideia do Gene Roddenberry, que é o cara que fez a série, não era a ideia dele fazer uma utopia comunista, uma crítica ao capitalismo, até porque anos 60 ali é o quê? Guerra Fria ainda, né, e tal. Não era a ideia dele fazer isso. Como é que você vê isso, então? Parece que as críticas ao capitalismo, e a gente poder imaginar que aquilo é algum tipo de pós-capitalismo, talvez seja imaginar que a superação do capitalismo é uma coisa lógica. Acho que é isso também que a Alan perguntou aí. É lógico no sentido de... Bom, tem aquele episódio que você fala sobre ele, inclusive, da série clássica, que é o Espelho do Espelho. Não sei como é o nome dele em português. Mas é o episódio do Spock Barbudo. Isso. Que ficou conhecido como episódio do Spock Barbudo. Nele, no final do episódio, para quem não viu esse episódio, vai ver que é interessantíssimo, o episódio, em resumo, tem duas realidades paralelas, uma que a gente conhece, e a outra é uma realidade onde os personagens de Star Trek, da nave Enterprise, vivem numa cultura bárbara, né, de violência, de agressividade, etc. E no final desse episódio, quando o Kirk vai voltar... esse episódio ele foi recriado também no Discovery. Não o episódio, mas o universo dessa alternativa. É a grande reviravolta da temporada, né? E que explica tudo. Então, eu recomendo muito que assistam, porque no Discovery tem uma abordagem ótima desse conflito também entre os dois universos. Massa, não sabia. Mas bacana. Então, e aí no final, quando o Kirk está voltando para sua realidade, ele tenta convencer ao Spock de barba, que é o Spock bárbaro, que ele tem que abandonar aquele modo de vida, porque é ilógico. Ele tenta, já que o Spock é movido pela lógica, a raça vulcana é movida pela lógica, para convencer o Spock, ele tenta convencer que aquela forma de vida não é lógica. Aí, veja bem, não sei se me fiz
compreensível. Sim. Mas talvez o capitalismo, essa forma de vida bruta, violenta, pautada no dinheiro, o dinheiro aparece nesse episódio do Star Trek porque esse modo de vida bárbara está pautado no lucro também. É uma das coisas que o Spock de barba fala. Então talvez esse modo de vida pautado no lucro, na violência, na falta de empatia, seja ilógico. Então talvez por isso o Gene Roddenberry, sem querer fazer uma crítica ao capitalismo, o fez, porque o capitalismo é ilógico. O que você acha disso? Não, perfeito. Vou comentar então os dois pontos. Falar primeiro do Gene e depois dessa questão da lógica, tá? Assim, ó, Gene, o Roddenberry, o que ele é? Ele é nos Estados Unidos se chama de liberal, né? O que é um sentido diferente para nós aqui. O liberal lá é o cara de esquerda, né? Que é uma esquerda, evidentemente, bastante suave. Uma esquerda suave. Então, evidentemente que ele critica o capitalismo, critica a guerra do Vietnã, critica o racismo, né? Tudo isso está dentro ali da visão dele de mundo, né? Que o nosso mundo seria um mundo realmente que se aproxima muito mais da barbárie do que de um mundo lógico, né? Então ele faz essa crítica justamente por essa visão de mundo, que evidentemente não, dentro do escopo ali, do pensamento dele, não é revolucionário e não diz que se deve fazer a derrubada, né, do capitalismo à força. Então, acho que é isso, mas quer dizer, mas já é importante porque a gente vai pensar que a televisão, né, pode ser um meio conservador, então surgir ali uma nova visão de mundo, dizendo justamente que o nosso mundo é bárbaro. E como é que se faz isso? E por que eu acho Star Trek fascinante? Porque se faz essa contraposição, né, da utopia, que é o mundo da Federação Unida de Planetas, que é um mundo utópico, uma sociedade sem classes, uma sociedade sem dinheiro, né, uma sociedade sem a exploração do trabalho das pessoas por outras poucas pessoas. Então ele vai contrapor a esse universo espelho. O universo espelho tem as características muito mais parecidas do que o nosso mundo atual, no presente, do que a sociedade mostrada por Star Trek. Como é que funciona, né, a Enterprise e a Federação, né, no universo espelho? É eminentemente imperialista. É conquista e domínio, né, de outras sociedades para a exploração econômica, né, e dominação pela força. E aí no final, isso que tu menciona é incrível, que passa a grande mensagem. Esse mundo do universo espelho, que na verdade é uma representação do nosso mundo, ele é absolutamente ilógico e irracional. Eu uso muito no livro assim, lógica e razão como sinônimos, né? Ou seja, se aquele mundo é irracional, o capitalismo é um sistema irracional. Logo, se o capitalismo é irracional, é a sua antítese, que é o socialismo, né? E para ter a síntese como comunismo, estes são racionais. E aí por isso que eu afirmo que a revolução é absolutamente racional. Por quê? Porque ela encerra um mundo que é irracional. Isso, muito bom. Não sei se a gente pode concluir dessa forma, então parece que não era o objetivo do Roddenberry, nem do seu grupo, criar uma utopia comunista, mas ele criou algo parecido com isso. Mais ou menos essa? Exatamente, né? Ele não é um comunista, ele não é um socialista revolucionário. Mas ele é um liberal, então ele é um progressista, né? É isso, ele é um progressista. E aí ele acaba mandando uma mensagem, né, de acordo com a visão de mundo dele, que a gente acaba podendo interpretar dessa forma. Ora, se o capitalismo é irracional, se o imperialismo é irracional, onde está a razão? A resposta para mim é clara. Sim. E como é que você vê, bicho, os fãs conservadores de direita que não entendem isso e ficam putos porque quando descobrem que há algo de progressista em Star Trek? Eu acho assim, tem fãs que eu costumo dizer que eles se interessam pelas classes de naves, mas não se interessam pelas classes sociais, né? Então, é basicamente isso. Cara, pra mim isso é uma coisa assim, é um contrassenso absurdo, né? Porque, poxa, só no livro eu coloquei 22 episódios, que são episódios que tratam de temas que a esquerda defende, né?
E nós lutamos para construir, para acabar com aquele problema e construir um novo mundo. Como é que o cara não percebe isso, né? Eu acho que a primeira coisa que o cara deveria perceber é que, e aí isso passa por todas as séries, né? Menos Enterprise, que ainda não tem a federação, está sendo construída, né? Mas a federação é uma sociedade sem classes, repetindo o que eu disse antes. A federação é uma sociedade pós-capitalista. Isso é claro, muito evidente, né? Então, como é que pode ter um fã de direito? É uma questão isso aí, eu acho que dá um novo livro. Sim. Vai lá, Alan. Vai lá, Alan. Alan quer falar. Diga Não, aí. porque assim como você tem em Star Trek um fandom que se considera conservador, que se considera capitalista, até anarcocapitalista, né? Porque está sendo uma praga agora no mundo nerd. Você tem vários produtos culturais desse mundo geek que tratam de questões que são bem patentes da esquerda, né? Luta contra as opressões, luta contra relações de trabalho desiguais ou relações de trabalho extremamente exploratórias, luta contra discriminações, contra impérios que se formam. Esse é um debate que está sempre sendo colocado no mundo geek. É incrível como essa galera não consegue perceber o básico, né? Não consegue perceber a analogia o rebatimento que isso tem com a sociedade, né? Parece que são coisas que realmente acontecem em outras galáxias, em outros planos, em realidades alternativas, mas que não tem nenhuma relação com o que acontece aqui na sociedade. É uma dissonância terrível. É impressionante. Eu acho que as próprias distopias, né? Todas as distopias, ou em geral, grande parte delas, já trabalham com isso, porque elas estão apresentando um mundo que é geralmente de exploração, né? De uma... por exemplo, o Distrito 9, aquele filme, né? Ou depois o outro do mesmo diretor, Sim. que é o Elysium, né? Isso. Eles tratam disso, né? E tem muitos fãs que são de direita. Então, quer dizer, é uma contradição, né? Flagrante. Sabe, uma coisa que eu até menciono no livro e me ocorre, porque existe um fundo também liberal em Star Trek. Eu digo sempre que a minha análise, né? Ela leva em consideração isso, não é a crítica, né? Não é uma apologia, né? Star Trek, pura e simplesmente. O pensamento da Hannah Arendt, ele está presente em Star Trek. E é legal porque ela escreveu ali durante os anos 50, 60, dizendo que o que superaria a desigualdade no mundo? A tecnologia. Então era como se ela dissesse assim, trabalhadores do mundo, aguardem. A tecnologia vai salvar vocês. Esse é o pensamento dela. Então, essa parte eu acho do que livro é maravilhosa, irmão. Parabéns. O fã de direita ele pode interpretar um pouco dessa maneira, né? Dizer, veja, vamos esperar, porque daí quando a gente tiver os aparelhos replicadores, quando a gente viajar pelo espaço, tudo vai ficar legal. Não precisa ter uma revolução para isso. Deixa eu interromper aqui, só para fazer um adendo aqui. Dois, na verdade. Que é o segundo episódio que a gente fala que Hannah Arendt é liberal, e a gente tem um amigo nosso que sempre que a gente fala isso, ele se coça. Inclusive ele está programado para fazer... Elisa. Inclusive ele está programado para fazer um programa com a gente, enfim. E a outra parte, um outro adendo interessante, que você falou sobre a tecnologia, mas o Marx já avisava lá, no capítulo da grande indústria, que a tecnologia, o seu desenvolvimento, não trarão, na verdade, uma melhor condição do trabalhador, mas só mais exploração, né? Pelo contrário. Bom, mas vai lá, diga aí. Eu vou dizer agora tudo que eu disse antes, né? Acho que é complicado você ter uma visão de direita capitalista de Star Trek, por tudo que você já apresentou. Porém, me parece também muito, enfim, formalmente viável, né? Pensando em lógica, que tem pessoas que podem pensar Star Trek como se fosse uma extrapolação de algumas características, das melhores características, entre aspas, do liberalismo e do capitalismo, né? Se pensar em individualismo, essa exaltação do indivíduo, né? Do poder que o indivíduo tem. Acho que isso fica muito claro no conflito que há entre Picard e a raça dos Borgs, por exemplo. Sim. Uma outra característica também, essa questão da motivação empreendedora, né? Essa questão de você empreender, só que você empreender, na verdade, para explorar o universo e tal. Então, essas duas características, elas são bem defendidas dentro do liberalismo, dentro da ideologia do liberalismo.
da ideologia do capitalismo. E tem pessoas que defendem que a sociedade de Star Trek é uma extrapolação do capitalismo por causa disso, né? O próprio nome da nave icônica da série, né? Enterprise, que significa empreendimento. Sim. Quer dizer, traz muito esse debate empreendedor, né? Esse debate do coach, esse debate do faça você mesmo, corra atrás e tal. Então você acha que talvez, fazendo um pouco de advogado do diabo, não dava para fazer uma análise para o outro lado também, de que Star Trek seria, na verdade, um processo evolutivo do próprio capitalismo? Então, primeiro só falar assim enquanto programa, né? Star Trek, como eu estava dizendo, a gente tem que analisar de maneira crítica e não há crítica como costuma ser feita pelo fã. É um produto feito no coração do capitalismo, coração do liberalismo. Né? É um produto que, evidentemente, não é a mesma coisa que um prendedor de roupa, que uma caneta, né? É um produto da indústria cultural, um produto diferenciado, com outras características, mas é um produto que tem como objetivo gerar lucro para o estúdio que o produziu. Então, a gente tem que ver até que ponto vai, né, essa crítica social deles por conta dessa limitação. Mas aí é uma relação dialética, né? Porque é um produto do centro do capitalismo que acaba mandando mensagens que vão contra essa própria lógica do capital, né? Em muitos momentos, né? Sobre fazer uma análise inversa, né, para o lado do liberalismo e da direita, eu acho inviável, porque a base de Star Trek é a federação. E a federação, eu acho que qualquer criança consegue perceber, como eu estava dizendo isso antes, né, ela é o contrário do capitalismo. Ela é uma sociedade que não existem classes sociais. Mais do que o contrário do capitalismo, ela é o contrário da sociedade de classe. Né? E não havendo classe, não existe a opressão, né, de uns sobre os outros. Então, acho inviável. Né? O liberalismo até pode dizer que isso é bacana, que isso é legal, só que na prática, o liberalismo é a escravidão, é a opressão, é a diferença entre quem vive na Europa e nos Estados Unidos e as pessoas que vivem na África, né? E as pessoas que vivem na América Latina. Então, eu acho que o Domênico Losurdo é um autor que eu talvez mais influente no meu pensamento, de uns anos para cá, e que eu uso ele muito no livro. E ele faz a contra-história do liberalismo. Ele comprova o que é o liberalismo na sua essência. O liberalismo não tem nada de liberdade. O liberalismo é a escravidão do ser humano. O John Locke, um dos caras, né, ícones do liberalismo, ele é sócio de uma empresa de exploração do tráfico de escravos. Quer dizer, então, o liberalismo ele é para quem? Né? Não é para todos. O socialismo é para todos. Star Trek a gente não vê isso, essa divisão. A federação é para todos. São 150 planetas, os mais diversos, com línguas, culturas, religiões diferentes. É um sinônimo de internacionalismo, né? Que é caro ao socialismo. Né? A gente vive uma grande comunidade humana, digamos assim, para o socialismo, mas cada um dos lugares com a sua própria cultura. Né? A gente se critica muito a União Soviética, que teve muitos erros, né? Mas a União Soviética ela fez isso. Eram mais de 50 nacionalidades diferentes dentro daquele país, e que no início, lá na década de 30, se alfabetizou essas pessoas, se pela primeira vez pegou a língua de diversos países e se escreveu essas línguas, se ensinou nas escolas, se fez uma imprensa, né, nas línguas que nunca tinham sido escritas. Então, quer dizer, eu associo muito com Star Trek isso. Né? E a questão também de ser o lance individual só, né, do liberalismo, isso também é combatido por Star Trek. A gente vê, por exemplo, no episódio da segunda temporada, um episódio onde querem desmontar o Data. É um episódio que está no centro agora da Star Trek Picard. É um episódio onde surge um oficial da frota, Bruce Maddox, é um especialista na questão de se construir androides, né? E ele quer descobrir como se pode fazer um androide como o Data. Né? E aí ele quer desmontar o Data para fazer uma espécie de engenharia reversa e poder construir outros Datas. E aí o Picard consegue convencer, num julgamento brilhante, que o Data é uma forma de vida que não pode ser replicada para se criar uma raça de Datas e essa raça ser escravizada. Então eu acho que tem tudo isso, assim, tá em Star Trek, não pode ser pensado a partir de uma perspectiva liberal e de direita. Muito pelo contrário, é socialista. Né?
E os Borgs são a representação do imperialismo, né? Tem uns caras que falam, o Borg é comunista, mas é que a pessoa não sabe o que é o comunismo, ela só repete o mantra anticomunista que já existe há 150, 170, quase 200 anos. A gente tem que pensar nisso, são 200 anos de propaganda anticomunista. A pessoa não sabe o que é o comunismo, mas ela fala contra. Os Borgs são a representação do imperialismo, porque eles assimilam culturas para servir a eles. Que coisa linda o episódio de hoje. Hoje a música de abertura vai ser a primeira internacional. Tem que Pô, ser, apoio a 100%. internacional. Fundo da abertura de Star Trek. Eu tô me sentindo, irmão, aquele gif do camarada que explode a cabeça, tá ligado? Porque realmente são análises sobre a nova geração, sobre Picard, sobre os Borgs, que eu nunca tinha ouvido em nenhum outro lugar. E acho que você é muito feliz quando você pontua isso, né? Que essas melhores características do liberalismo e do capitalismo, na verdade, são características puramente formais, né? Exatamente. Elas não são garantidas efetivamente para todas as pessoas. Eu gosto, quando eu dou aula também, que eu também sou professor aqui, eu gosto muito de trazer as palavras e destrinchando as palavras com os alunos, né? Liberalismo traz a ideia de liberdade, socialismo de social, comunismo de comum a Exato. todos. O liberalismo ele é mais sedutor porque ele traz a ideia da liberdade e todo mundo quer ser livre. Mas, ao mesmo tempo, ele não garante para você os meios materiais para que você possa ser livre. E no final das contas, você é livre formalmente no direito, mas na realidade você precisa submeter a uma relação de trabalho que acaba com a sua vida, que mói literalmente a sua vida. E é isso que eu digo, né? São séculos de propaganda favorável ao liberalismo e séculos de propaganda anticomunista, né? Então isso, tu sai na rua, tu conversa com um cara que dirige o Uber, com um guri que pilota a bicicleta, ele dá entrega, os caras são capazes de se achar empreendedores, quando na verdade é o trabalho precariado. Então tudo isso é uma grande propaganda que tem que ser desmistificada, né? A gente tem que fazer a crítica. Eu acho que professor, tu é professor, sou professor, é nosso papel, né? E aí quando a gente faz isso, a gente ensina a gurizada a pensar, a gente é taxado de quê? De doutrinador. Quando na verdade a doutrina é a liberal, né? E a questão da liberdade também, né? O socialismo sim que é a liberdade, porque ele permite ao ser humano se realizar, sair da alienação, né? Do seu trabalho alienado e se realizar plenamente. Algo que ocorre o oposto no liberalismo. E que ocorre também em Star Trek, né? Não pode dizer. Não, o que eu ia falar é que ocorre também em Star Trek, né? Jornada das Estrelas. Isso. Diferente da sociedade capitalista. Pronto, Christian, pode dizer aí. Não, eu queria falar um pouco sobre esse lance da tecnologia, da ciência. A gente vê, fica muito claro o papel da ciência e da tecnologia para o universo de Star Trek, né? Isso. Uma sociedade, ou melhor, um universo altamente movido pela tecnologia de diversas formas, etc. E pela lógica, pela ciência. Como é que a gente pode olhar hoje para a nossa realidade? Como você falou aí, quando a gente incita o pensamento crítico e a gente trabalha com lógica, a gente é atacado, é acusado de doutrinador, as universidades perdendo verba, a desconfiança na ciência, né? A gente voltou a ter pessoas podendo falar que a Terra é plana, pessoas que desconfiam do conhecimento científico, que acham que a opinião no senso comum se equivale ao conhecimento científico. Bom, a gente sabe que para a gente superar esse estado da humanidade que a gente se encontra, a gente precisa disso. E parece cada vez mais improvável e mais difícil que a gente supere essa ignorância científica e alcance um nível de evolução que pode nos colocar no rumo da utopia que a gente tanto fala. Como é que você vê essa questão, bicho? A gente vive um contexto aí, uma fase histórica bastante complicada, né? Que é a ascensão do obscurantismo, como tu está colocando aí, muito bem. E a minha opinião vale tanto quanto o teu conhecimento. E a gente vai perceber isso na questão do nosso presidente, né, o Bozo. Ele fala o seguinte, provavelmente ele pegou o coronavírus. Eu acho que isso é evidente, porque não divulgaram o exame, né? E aí, como ele pegou e ficou assintomático, não teve nenhuma consequência maior, como acontece com outras pessoas, ele acha que, por isso, ele não precisa prestar atenção na ciência
e simplesmente, não acontece nada, é uma gripezinha. Eu acho que essa fala dele, né, ele se entrega. Assim. Então, isso para mim, analisando esse episódio, a gente vai ver como o fato da pessoa ter uma opinião, hoje em dia, vale tanto quanto conhecimento, né, para eles. E o conhecimento, muitas vezes, é taxado como doutrinação, né? Principalmente a questão das ciências humanas, como eles lutam tanto. Né? Por que eles lutam contra as ciências humanas? Porque eles sabem que eles não resistem a 1 minuto de debate com um historiador, com um filósofo, com um sociólogo. Né? Porque a burrice deles é tamanha e o projeto que eles defendem é tão errado que não resiste a nada disso. Né? Então eu acho assim, ó, a gente tem que lutar cada vez mais, apesar de ser difícil, né, de colocar na cabeça das pessoas de que é a ciência que tem que determinar a nossa vida. É a razão, e não é a opinião. O cara não estudou porra nenhuma, hoje em dia ele recebe um negócio no WhatsApp, forma a opinião dele e ele sai reproduzindo aquilo ali. Eu acho que isso é o fim é o fim da democracia, sabe? A pessoa... teve o caso dessa guria aí, que é liberal também, mas ela estava num debate da CNN. Eles botaram... Ela tem uma super formação, né, em direito. Gabriela Prioli, eu acho. Não sei se vocês acompanharam esse caso. E botaram ela para debater com o WhatsApp humano. WhatsApp né? humano. Porra, cara. E aí, não tem... Como é que tu vai debater com alguém desse tipo? Todo debate ele tem que partir de premissas racionais, né? Senão não é um debate. Estou vendo o professor Você me Silvio lembrou aquele Almeida vídeo falar isso. aquele vídeo do Porta dos Fundos. É um vídeo sobre um programa, simulando um programa de debate, né, que tem uma doutora, pesquisadora, debatendo contra um youtuber qualquer, né, o gamer. E aí o cara falando as besteiras, enfim. E é tipo isso, né? Engraçado como essa coisa virou verdade, né? Virou realidade. Saiu da ficção para virar realidade. E o problema é que não há como debater. Quem tem o pensamento crítico e se pauta pela ciência, pelo conhecimento, é impossível tu debater com um cara que só repete opiniões que não têm fundamento nenhum. Por quê? Porque daí tu tem que desenvolver todo um raciocínio. A realidade é muito complexa, né? Precisa desenvolver um raciocínio para explicar um fenômeno, ou qualquer coisa que seja, e o cara simplesmente, numa frase, ele diz, não, a Terra é redonda, e pronto. Né? Aí já são duas coisas, né? Aí tu tem que desmontar o argumento dele, dizer que não, a Terra não é redonda, e tu tem que falar ainda o teu argumento. Então é muito mais complexo para quem tem conhecimento. Por isso que é fácil, né, para eles reproduzirem qualquer coisa e mentir, não estão nem aí, né? Bom, a gente quer entrar num debate agora. Não, ia comentar antes o que o Eduardo falou rapidinho. É porque tem um problema performático nisso também, é porque a gente precisa de muito mais tempo para poder explicar, para poder desfazer as maluquices que esses WhatsApps humanos, essa tropa de WhatsApp humano tá fazendo. Rapaz, uma risada gostosa aqui agora. Mas não é, cara, é a impressão que dá, né? O WhatsApp criou vida e foi pro debate. Saiu andando por aí, miséria, a mutação terrível. Isso dá um roteiro pra Star Trek. Pois é verdade. É verdade. Ah, até perdi o que eu ia falar, gente, desculpa. Vamos seguindo então, querido. Eu ia falar só uma brincadeira também, que a gente pode fazer essa fanfic aí, né, do WhatsApp humano. A gente poderia fazer uma outra fanfic também do Star Trek, fazendo a origem do Star Trek como sendo o desenvolvimento da União Soviética. Imaginando como se a União Soviética tivesse ganho a Guerra Fria, tivesse a cultura tivesse tomado o mundo, que fosse a cultura comunista, não capitalista. Até porque, né, se a gente pega o futurismo, que é bem presente na União Soviética, né, as obras futuristas, a corrida espacial, embora os Estados Unidos teimam em dizer que eles ganharam a corrida espacial, mas a gente sabe que quem ganhou a corrida espacial foi a União Soviética. Primeiro homem no espaço, primeira mulher no espaço, primeira cachorra no espaço, primeiro satélite. A União Soviética só não mandou ninguém para a Lua porque não tem nada para fazer lá, né? Isso a gente já tem nada para fazer na Lua. E a cultura soviética tem esse traço de futurismo muito grande, esse traço da viagem espacial. Aí caberia esse fanfic também para mostrar o começo do Star Trek como o desenvolvimento do comunismo. A questão da União Soviética também tem um outro ponto importante, que é tu vê como tudo é uma questão de o liberalismo, né? É isso, é de inventar
de reescrever a história. É o revisionismo, né? O Santos Dumont, né, aparentemente foi quem criou o avião. O avião foi o Santos Dumont, né? Aqueles irmãos Wright eram um planador, né? Precisava ser arremessado, né, para voar. O Santos Dumont criou um aparelho que decola, voa e consegue aterrissar. Outra que... Aqui na Bahia a gente chama de badog gigante. Legal. E aí, a outra também, quem cortou a cabeça do nazismo foi o Exército Vermelho, né? Mas, assim, os 200 bilhões de filmes de guerra, da Segunda Guerra, feitos por Hollywood, nos convenceram de que foram os Estados Unidos, né, que venceram a guerra. Os Estados Unidos teve uma participação meio secundária na Segunda Guerra. Né? Então, e ainda cometeu o maior ato terrorista de todos os tempos contra os japoneses. Né? Foram as 2 bombas atômicas. Isso foi esquecido e o Exército Vermelho também foi esquecido, quando na verdade foram eles que meteram o pé na porta de Berlim e cortaram a cabeça do nazismo. Aí para vocês verem como é essa narrativa, né? Eu não gosto muito desse termo, assim, mas é o revisionismo, eu prefiro. Eles fazem um revisionismo histórico, né? Que convence as pessoas de que realmente eles são os próceres, né, da liberdade, conduzem a liberdade no mundo. Sendo que é um país que inventou a eugenia, não inventou, mas foi o país que primeiro aplicou, um país que tinha estado racial até 60 anos atrás, e um país que fez a marcha para o oeste, né, que dizimou milhões de indígenas, os que não matou, deportou ou colocou em reservas. Né. O Domênico Losurdo, ele coloca as raízes do nazismo nos Estados Unidos. Porque vejam, essas 3 características foram copiadas pelos nazistas. Mas eu acho que a gente está desvirtuando um pouco do Star Trek. Não, mas é isso mesmo. O papo é bom quando é assim. Mas vamos lá, Alan, diga aí. Na verdade a gente vai agora. Acho que foi bom também, porque não desvirtuou, acho que a gente fez uma ponte boa. Porque a gente vai começar a entrar um pouco mais profundamente nessa relação entre marxismo e Star Trek, né? Começar a falar um pouco dos conceitos marxistas e como é que eles aparecem em Star Trek. É mais ou menos o bloco aqui do nosso roteiro. A primeira pergunta que eu ia colocar aqui para você é falar um pouco sobre fetichismo da mercadoria, né? A gente percebe que a sociedade de Star Trek, como você já falou, né, ela superou as classes e, como você falou no seu livro também, ela supera um pouco ela supera as classes, supera o monetarismo por causa da abundância, né? Como é que você percebe então essa relação de trabalho dentro de Star Trek? Como é que você percebe essa relação de classe? Poderia aprofundar, destrinchar um pouquinho mais essa possível relação de classe? Talvez até falar um pouco sobre o Estado também. Então, assim, primeiro o fetichismo, né? O fetichismo da mercadoria é o início, né, do Capital de Marx, a questão que ele já vinha trabalhando até, acredito que desde os manuscritos, né, econômicos, filosóficos, tal, da contribuição à crítica da economia política, mas ali ele desenvolve muito bem, que a gente vive num sistema, a economia, na verdade, ela deve ser uma relação, ela é uma relação entre pessoas, mas que aparece como, aliás, ela é uma relação entre coisas que aparece como uma relação entre pessoas. Né? E nesse aspecto surge a mercadoria, ou então o dinheiro, como um fetiche, né? Mas não o fetiche que se usa aí nos termos sexuais, né? É o fetiche de um feitiço, né? De um ser que não se vê, que não se conhece. Prestem atenção, o mercado, o humor do mercado, né? Se fala nos telejornais, o mercado não são pessoas, né? O mercado. Então, quer dizer, é como se fosse uma divindade que é adorada. E se faz tudo em torno delas. Eu acho que essa questão que está agora, que as vidas não importam, o que importa é a economia, na crise do coronavírus, aqui no Brasil, exemplifica muito bem isso. Né? O ser humano ele é relegado a segundo plano. O que importa é o dinheiro e o mercado. Então, isso realmente é um fetiche, né? É uma adoração, né? Uma coisa assim... o Marx fala da mercadoria é uma coisa fantasmagórica, né? Que acaba coordenando a vida das pessoas. E em Star Trek isso não existe, né? Mas por conta não existe mais a necessidade do trabalho por necessidade. O trabalho ele é diferente. Por quê? E aí tem uma explicação que daí realmente entra muito no campo da ficção científica.
que são os aparelhos replicadores. É um aparelho que ele pode produzir desde uma xícara de chá, como o Capitão Picard gosta, até um instrumento musical, ou então até outros computadores complexos, instantaneamente, né? Mas tá, se existisse isso na nossa sociedade agora, ela seria propriedade privada e que seria cobrado para que as pessoas pudessem utilizar. A grande diferença, quem chama atenção para isso é o Manu Sadia, que é um economista francês, radicado nos Estados Unidos. Ele tem um livro sobre a economia de Star Trek, Trekonomics é o nome. Ele não é marxista, mas ele chama atenção para um ponto muito interessante. A diferença é que esses replicadores, eles são um bem universal, de acesso universal. Qualquer pessoa tem. Então, se o cara não quiser fazer nada e ficar só na casa dele replicando a sua comida, a sua roupa, ele pode fazer. Mas é evidente que isso não acontece, né? Porque numa sociedade onde não existe mais opressão, as pessoas tendem a se desenvolver cada vez mais. Seja como aquela passagem famosa do Marx fala, né? Pescando num momento do dia, depois fazendo crítica após o jantar, né? A pessoa pode fazer várias coisas. Ela não precisa ser só, por exemplo, o trabalhador não precisa ser só um frentista. Eu vejo isso muito. Eu vejo isso muito no Picard, velho, porque ele é o capitão da nave, mas ele é um arqueólogo também, né? A paixão dele é arqueologia, e ele também é um erudito em diversas áreas. É mais ou menos isso. Exatamente, a pessoa ela pode se desenvolver, contribuir para o desenvolvimento dela mesmo. Ele fala, né, no episódio que eu analiso no livro, o Neutral Zone, The Neutral Zone, o último da primeira temporada, que é muito interessante porque eles encontram uma nave com pessoas do século XX que foram criogenizadas, né? Quando estavam com doenças para ser aquela coisa que tá muito em voga nos anos 80, né? Se falava muito nisso. Então são pessoas que acordam no século 24 com uma mentalidade capitalista. Então um deles, o cara quer ligar pro corretor dele, quer ler o jornal, quer saber como é que estão as ações, né? E aí ele diz assim, o Picard fala para ele, olha, nós não temos mais dinheiro aqui, a sociedade não tem mais dinheiro. E aí um cara do século XX, capitalista, ele pergunta, mas e qual é o desafio? Então, se não é ganhar dinheiro, para ele esse era o grande desafio humano. E aí o Picard fala, o desafio é a gente se aprimorar e aprimorar a sociedade. É esse o nosso desafio. Sim, esse episódio também me chamou muita atenção, é um dos meus preferidos. É muito bom. Também. É o que ele fala diretamente, né? É o que ele fala diretamente que não tem dinheiro, e ele fala todo esse discurso anti-dinheiro e etc., que mostra realmente, para não ter dúvidas, qual é a ideia da sociedade em relação a essa vida monetarizada, financiarizada, etc. Mas tem outra coisa interessante aí que eu quero saber de você, velho. Sobre uma ideia de Estado. Isso não é um tema que não aparece muito nos episódios. Não fica muito claro como é que a Federação dos Planetas se organiza, se sei lá, se é uma república, se é uma democracia, se tem eleição, quem é o representante. Isso não fica muito claro. Isso você tem... Como é isso aí? Como é que funciona então, isso? É como tu colocou. Isso é uma coisa que realmente não é explorado, né, na série. Nunca se fala como é que funciona, né, o Estado. Tem algumas pistas, né? Existe um conselho da federação, tem um presidente, mas não se fala em eleições, né? Parece, aparentemente, é algo que é escolhido pelo próprio conselho ali, né? O presidente. Mas existe Estado. Isso dá para perceber. É por isso que eu não digo que Star Trek é uma sociedade comunista, mas é socialista. Existe algum Estado que organiza ali a economia, organiza a defesa, porque a gente tem que levar em consideração que a federação, ela não é a federação de todos os planetas do universo. Ela é uma federação de 150 planetas, aproximadamente, e que enfrenta perigos, como os Borgs, como os Romulanos, como os Klingons, como o Dominion, em Star Trek Deep Space Nine, e tendo esse tipo de perigo, né, e aí acontece como a União Soviética, por exemplo, que era o socialismo em um só país, né, do Stalin. Não adianta. Existe um país que é socialista, mas ele sofre a pressão capitalista de todos os lados. Então, isso acaba tendo uma influência sobre o regime, né, que tem que ser um pouco mais fechado. Então existem, por exemplo,
a questão dos maquis, em homenagem à resistência francesa, né, na Segunda Guerra Mundial. É um grupo que se insurge contra a Federação devido a um acordo que a Federação fez com os cardassianos sobre retirar colonos de determinados planetas por causa de uma nova fronteira que foi criada. Então, um acordo que a Federação faz com uma outra sociedade, acaba prejudicando seus próprios cidadãos. Né? E aí sim surgem os maquis. E eles são perseguidos pela Frota Estelar como terroristas. Então, quer dizer, mesmo lá no paraíso utópico da Federação, a gente encontra ainda a força do Estado atuando contra inimigos. Né? A própria Frota Estelar ela não é uma força militar, como algumas pessoas defendem. Não. Ela é uma força, é um braço armado da Federação, mas também é um braço científico e diplomático ao mesmo tempo. Então, só para fechar, não dá para afirmar exatamente assim como é o Estado dentro da Federação, né? Porque existem poucas pistas. Mas pelo que a gente vê em alguns episódios, a gente percebe que existe um Estado e ele utiliza a força quando necessário. Era esse ponto que eu queria. Esse ponto que eu queria levantar de que você tem a questão da guerra, então a questão da guerra ela exige que você tenha uma organização de recursos para o exército permanente, conflito, né, pelo menos para a defesa. O exército permanente. Isso, o exército permanente. E a outra coisa, e a federação às vezes me pareceu muito mais uma organização militar do que a organização estatal como um todo. Não sei se ela organizaria a sociedade da Terra ou a sociedade dos planetas. Porque o que aparece muito é essa relação dele com as naves, com as estratégias de guerra, com as relações com outras, com a diplomacia também, né? A diplomacia intergaláctica, interestelar. Então você ainda tem esses fragmentos de Estado, né? Acho que pra dentro fica um pouco nebuloso. Mas Christian, eu queria falar aí, interromper ele, perdoe. Mas é bom que eu já falo sobre isso também. Eu não sei, bicho, eu desconfiaria um pouco, porque veja bem, se a gente pega as naves da Federação, que parece que são uma força militar, se aquilo for uma força militar, é muito bom porque é um militarismo soft, né? Não é um militarismo alicerçado numa ideia forte de autoridade que não pode ser combatida, contrariada. Não são naves que se movem pela necessidade de luta ou de conquista, mas o objetivo das naves é explorar o universo, conhecer novas culturas, como fala na abertura dos episódios. E obviamente que você, como foi dito aqui, como existem ainda ameaças, você existe ainda armas, você existe coisas do tipo. Mas parece que não é a prioridade das naves fazer isso. Quando eu falo da autoridade, que eu acho que é um ponto interessantíssimo, nesse episódio, voltando para o episódio do espelho, quando o Kirk da outra realidade aparece na realidade nossa e tenta dominar a nave, logo ele é interrompido pelo Spock, e o Spock fala, não, a sua autoridade aqui não lhe permite fazer isso, você não manda tanto assim aqui. Então isso demonstra que essa ideia de autoridade, mesmo que militar, não tem a ver com o militarismo que a gente conhece, que é esse militarismo de hierarquia forte e rígida, que não pode ser contestado. Ao contrário, quando aquela pessoa que está naquele posto de comandante da nave, por exemplo, se essa pessoa age de acordo com o que não é esperado, logo ela tem tomada de si os seus poderes. Então, bom, essa ideia de autoridade é extremamente Eu acho que o episódio... Porque é um tema... Esse episódio mesmo, que tu citou, no início, eles estão ali tentando negociar os cristais de lítio com uma sociedade, né, uma civilização. E eles negam, né, e aí falam, e o cara lá, o representante, fala pro Kirk assim, olha, então vocês têm um poderio aí que pode nos destruir e tirar os cristais à força. E o Kirk, do nosso universo, fala, não, a gente jamais vai fazer isso, né? Nós estamos tentando aqui, se vocês quiserem fornecer, forneçam. Se não quiser, não forneçam. Ou seja, é o que tu falou, é uma força militar, mas ela não é de ataque, né? Em nenhum momento. Ela existe simplesmente para defesa, porque a galáxia é um lugar perigoso. Eu queria falar uma coisa também que me passou agora na cabeça, né? Será que não seria o Estado em Star Trek, então, uma entidade que mobiliza e que incentiva as pessoas a se tornarem os melhores que elas puderem ser? Talvez seja
Porque talvez não seja um ímpeto natural dos seres humanos, não seja um ímpeto assim ontológico a gente se desenvolver. Talvez precise do Estado organizando esses recursos, criando metas, criando determinados objetivos para que a sociedade como um todo alcance aquilo dali. Será que o Estado não seria essa entidade então que ajudaria as pessoas a se tornarem, a se aprimorarem, como você falou Olha, eu acho que sim, eu acho que anteriormente? eu acho que sim, eu acho que pode ter esse papel, né? Porque o Estado pode ser o responsável por funcionar como uma pedagogia, né? E criar uma nova ética das pessoas. A gente vê isso tem um episódio de Deep Space Nine que a professora da estação ela é confrontada pela líder política e religiosa, né, de Bajor, que não quer que ela ensine que a fenda espacial é apenas uma fenda espacial. Ela quer que ensine que é o templo celestial lá da sua religião. E a professora se nega e diz, não, aqui na escola a gente aprende história, física, biologia, né? Crenças religiosas são fora aqui da escola. Apesar dela não ser do Estado, eu acho que esse é o que se pensa assim na federação, né? Então, em organizar a sociedade com base no racionalismo, o que gera uma nova ética. Mas será que não haveria então algum tipo de dominação de classe não sei, que seja dos burocratas ou que seja de pessoas mais esclarecidas que definam esses objetivos, essas metas para a humanidade, que definem essas regras para a humanidade e que acabam impondo isso? Como você falou, tem um episódio de conflito social, né? Sim. Pessoas que se insurgem contra a federação. Os próprios Klingons Sim. se insurgem contra a federação também, muito de acordo com essa narrativa de padronização, de que a gente não quer, pelo menos na série clássica, né? Na nova geração eles já são aliados. Mas os Klingons falam muito disso, né, na série original. A gente quer manter a nossa ordem, a gente não quer se sujeitar a vocês, a gente não quer... Isso. Será que poderia haver algum tipo de dominação de classe baseada em eu acho outras que assim, no filme 6, A Terra Desconhecida, a Klingon fala durante o jantar, que eles recebem os Klingons da Enterprise, ela diz assim, ó, a Federação é um clube privê do Homo sapiens. Então existe essa tendência a gente perceber assim que a maioria das naves sempre, grande parte da tripulação é humana, né? não é dos outros planetas da Federação. E então talvez haja aí uma proeminência, etnocentrismo, né? talvez? Um etnocentrismo, sim, dos humanos em relação aos outros povos da Federação. Mas isso são especulações, porque isso na verdade não é apresentado na série, nunca é discutido, raras vezes, né? Eu lembro de um episódio de Space Nine que aparece um grupo reacionário, que ele é curioso porque ele é formado por elementos das mais diversas raças, né? Ou seja, ele não é racista, né? Mas quer voltar aos antigos valores, alguma coisa nesse sentido, né? Então eu acho que o Estado tem esse papel, claro que daí com o risco de ser como vocês colocaram da visão de uma burocracia, né? A visão de uma elite, né? De impor os seus próprios valores, mas eu acho que são valores que são positivos, né? Que é justamente esse, de não existir racismo, de não existir qualquer distinção entre os sexos, de não existir o domínio de uma raça sobre a outra, etc. Né? No fim, quer dizer, é uma coisa que não dá assim, para a gente aprofundar muito, né? Só a gente dá para fazer assim, algumas ilações, digamos assim. Bom, aí tem esse lance dessa padronização e tal, que tenta ser evitado, né, de que o Estado, para controlar que isso não exista. E tem dentro dessa discussão sobre se Star Trek é ou não uma sociedade socialista ou comunista, em diversos lugares que eu ouvi sobre isso, sempre é uma resposta dizendo que não é, porque há propriedade. O irmão do Kirk tem uma plantação de uva, né, de vinho, essas coisas, e na série Picard, pelo pouco que eu pude ver, parece que ele está lá, né, nessa fazenda, mas parece que as pessoas não entendem que o socialismo, o comunismo, não é acabar a propriedade de todo mundo. Isso. Não é dividir as cuecas, as calcinhas.
mas acabar os meios de produção. Então parece essa produção, digamos, de vinho, que a família Picard tem, etc., embora o vinho exista pelos replicadores, ninguém precisa daquilo, mas parece que há ainda uma afeição pelo que é feito manualmente, né? Pelo que é feito artesanalmente. Então eu queria que você falasse sobre essas duas coisas aí, sobre a propriedade e sobre esse gosto ainda pelas coisas feitas manualmente, ainda que existam os replicadores. Então, primeiro, assim, ó, a questão existe sim essa confusão de que no comunismo não existe, as pessoas são absolutamente iguais e não existe nenhum tipo de propriedade. Não, eu acho que continuaria existindo. A gente não tem como falar de uma coisa que não aconteceu ainda, né? Que nunca foi, não teve sua existência, né? Que é o comunismo. A gente pode pensar como ele funcionaria de maneira mais adequada, né? Então, quer dizer, termos científicos mesmo, né? Não de ficar adivinhando. Mas o Marx já alertava que o comunismo não seria um rude igualitarismo, né? Ou então um ascetismo, né, forçado. Não, não é isso. As pessoas vão se desenvolver e poderão, com base no seu desenvolvimento, ter um tipo de propriedade ou outro. Mas essa propriedade ela não vai servir, não é a concepção de propriedade privada que a gente tem hoje em dia, que é a base, né, é o fundamento principal da exploração do ser humano, a propriedade privada. Essa propriedade não vai existir. O Picard, tendo ali o seu vinhedo, que passa de geração em geração, né, ou então o irmão do Kirk, ou então o pai do Capitão Sisko, que tem um restaurante na Terra, né, aquilo ali não, as pessoas que trabalham ali, elas não trabalham de maneira assalariada, elas devem trabalhar porque elas querem aprender. Por exemplo, o cozinheiro lá do restaurante, talvez ele esteja trabalhando ali porque ele está fazendo uma experiência. Ou então uma pessoa, como essa questão que a gente estava falando, né? Que no comunismo a pessoa pode ser várias coisas ao longo do dia e da sua existência, não uma coisa só. A pessoa que trabalha lá no vinhedo do Picard, vamos dizer que antes ela era engenheira de construção de naves espaciais. Aí, não, agora eu vou trabalhar um pouco em um vinhedo, em contato com a terra, né? Não pode ser esse tipo de coisa. Na nossa ética atual é muito difícil compreender, na lógica do capital. Poxa, por que alguém por si só trabalharia no sol, num vinhedo? A gente tem uma dificuldade Sim. de compreender. Mas agora, se a gente pensar num outro tipo de sociedade, isso poderia ser algo bastante natural. E os gostos antigos, né? Isso faz sentido para mim. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, eu tenho vontade de ter um toca-disco. Eu tinha, quando eu era guri, né? Sou um pouquinho mais velho que vocês. Eu tinha o meu toca-disco, meu 3 em 1, comprava disco de vinil, e com o tempo isso se perdeu, né? Depois teve o CD e hoje em dia eu só ouço música no Spotify ou no YouTube, né? Mas eu ainda tenho esse desejo. Assim que eu der, eu vou comprar um toca-disco e voltar a comprar discos para mim, porque eu gosto de ouvir o disco de vinil, né? Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Ok, o vinho no replicador pode ser idêntico, né? Mas a pessoa saber que a uva foi cultivada, foi colhida, foi feito... É uma experiência diferente. Bacana. Eu também gosto de vinil, entendo isso. Bom, ainda falando sobre marxismo e a relação com Star Trek, nós três partilhamos desse terreno, né? De marxismo, etc. Mas a gente sabe que o termo utopia, na maioria das vezes, não é bem visto nesse meio, né, entre os marxistas. Inclusive o Engels tem lá o texto do socialismo utópico ao científico. E, bom, em grande parte dos marxistas, a palavra utopia não é visto como uma boa coisa. Por que você retomou esse termo? Por que você retomou esse conceito? Então, pelo uso que eu dou à palavra e pela forma que eu dou o conceito dessa palavra. Como eu estava falando antes, para mim a utopia é um mundo que não existe, mas é um mundo que deve ser construído, né? E Marx é acusado de economicismo, de determinismo, mas isso é quem não leu Marx, né? Fala. Marx é um humanista, ele é profundamente humanista. A base do seu trabalho é conhecer a sociedade burguesa, a sociedade capitalista, descobrir esse movimento, né, do real, do objeto dele, que é o capitalismo, que é a sociedade burguesa, para que isso possa ser transformado, porque ao estudar o capitalismo ele descobre
que é um sistema inumano. Ele usa esse termo. É um sistema inumano, ou seja, ele não é humano, ele é contra a humanidade. Então, temos que derrubar o capitalismo para construir o socialismo e o comunismo, e aí atingirmos, né, um sistema que é humano, finalmente, e os homens possam se realizar integralmente. Então, para mim, isso é a utopia de Marx. Marx é utópico, no sentido que eu dou a palavra, né? E Marx é um profundo humanista. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Sim. É uma influência sua aí de Bloch, talvez, uma coisa assim? Desculpa, eu não ouvi. De Ernest Bloch? Ernest Bloch? Aí é uma influência de Ernest Bloch, uma influência dele, talvez? Eu tenho leituras do Bloch, mas eu diria assim que não é um autor que me influencia muito. O que eu falo assim, dessa questão da utopia, realmente eu extraio do Marx, né, diretamente dele. Né, de mostrar, ele mostra isso, né, que não, a gente não pode continuar com esse sistema porque ele é anti-humano. Então a gente tem que construir um sistema que seja humano. E por isso que Marx é um humanista. Né, e por isso que é uma utopia daí no sentido que eu uso, né, de ser a questão de um mundo que deve ser construído. Deve ser construído. A gente não pode postergar isso por mais tempo. Eu acho que a questão agora pode ser que comece a se compreender um pouco mais a questão do coronavírus. Né? Ver que o capitalismo são dois problemas. No Brasil são três, infelizmente. É o coronavírus, o capitalismo e o Bolsonaro. Aqui, né? Então, mas eu acho que vai ensejar a reflexão, né, para isso. Pois é, Eduardo. Então, já se caminhando aqui um pouco para o encerramento, né? Já está aqui com 1h18 de gravação. Ia fazer uma pergunta que vai tirar a gente dos confins da galáxia e trazer a gente extremamente para o chão. Vai ser uma pergunta que pode pegar você um pouco de surpresa, mas acho que o objetivo é um pouco esse mesmo. Bacurau, para você, também é uma utopia? Cara, eu não assisti Bacurau ainda, que vergonha. Sério? Ô, bicho. Não, eu não vi, tá assim, é que assim, ó, ultimamente eu tô com tanto trabalho que eu não tenho conseguido ver nada. E tá na lista ali, né, porque eu gosto muito dos filmes do Kleber. Quando eu estive em Recife, ano passado, acho que foi ano passado, eu e minha mulher, a gente desceu. O primeiro ponto que a gente desceu em Recife foi no edifício Aquário. Foi? Né, a gente vamos lá para tirar umas fotos lá na frente, porque a gente gosta muito do filme, né? E o silêncio, o som ao redor, gosto muito dos filmes dele. Mas ainda não consegui ver o Bacurau, vou ver em breve. Mas o que eu li a respeito, me parece ser um filme que trata de coisas que eu acredito. Né? Então, não sei. Mas o que vocês podem me falar? Então eu vou devolver a pergunta para vocês. Bacurau é também uma utopia? O que vocês acham? Vamos lá. Christian, você fala ou eu falo? Você fala e eu falo primeiro. Não, fala os dois. Tá bom, então. Rapaz, eu acho que ele trata de uma utopia extremamente concreta, extremamente crua. É difícil falar, porque aí se eu for falar com você, eu vou dar spoiler e a galera fez um acordo bem grande para não dar muito spoiler sobre o filme. Certo. Mas, assim, meu statement agora é esse. É uma série que trata de uma utopia extremamente concreta e necessária. Só vou falar isso. E acho que a gente poderia abarcar um próximo momento para discutir direitinho sobre Bacurau. Christian, dá ideia aí. Não, eu acho também que é uma utopia. Eu acho que o filme começa, digamos assim, na criação de uma utopia. A ideia do povo se unindo contra a opressão. E você dá para perceber as fases de união e de envolvimento até conseguir, digamos, dar o start na utopia, que é essa, que para mim é a realização de uma sociedade comunal, onde as pessoas se ajudam, onde não há desigualdade, etc. E tal. Então eu acho que é uma utopia. Eu gosto muito do Kleber Mendonça também, sou muito fã de todos esses filmes que você falou. Eu acho que, se não me engano, já está disponível em alguns streams esse Bacurau. Mas acho que Telecine, coisas... eu vou procurar tipo então. Assim, já está lá. Bom, faltou muita coisa no debate de hoje, né? Mas sempre faltará, porque sempre haverá papo. Eu gostaria muito de falar sobre a diretriz primeira da Frota Estelar, que eu acho um tema interessantíssimo. Tem uma porrada de coisas que a gente poderia falar. A gente não falou sobre os Ferengi,
Entende? Que é a personificação desse sujeito avarento, né? Que goza com dinheiro e tal. Enfim, a gente poderia falar sobre muita coisa, Isso. mas a gente pode ter outra oportunidade também. Fica aí o convite, Eduardo, para voltar, para a gente bater um papo. Claro. Então a gente agradece mais uma vez a sua presença. Para mim foi uma experiência interessantíssima. Gostei muito da sua presença, muito obrigado. Para quem está nos ouvindo, lembra aí de, se você está nos ouvindo pelo YouTube, curte, ativa o sininho aí de se inscrever no canal, compartilha para pelo menos uma pessoa, que aí você já dá uma ajuda para a nossa mensagem chegar em mais lugares, em mais pessoas, para que a gente possa fazer esse trabalho de levar o pensamento crítico para o maior número de pessoas possível. Acredito que hoje a gente desmistificou muito sobre o comunismo, o marxismo, e debatendo sobre Star Trek, que é um tema muito interessante. Hoje, sobretudo, com as séries novas, eu assumo que a minha chatice contra a série nova, eu vou rever essa chatice para tentar aproveitar isso um pouco. E é isso. O que você fala aí, Alan? A palavra final para a gente aí. Rapaz, a palavra final que eu falo, gente, é primeiro agradecer a Eduardo pela palestra que ele deu aqui. Acho que eu já sou um fã de Star Trek. Ainda não assisti tudo, estou assistindo as outras séries ainda, mas fiquei muito mais empolgado para terminar a série agora nesses tempos de quarentena. Eu acho que fica como dica aí para todo mundo. Em um tempo de distopia, acho que ver uma sociedade tão esperançosa quanto a de Star Trek é um alento. Acho que é uma coisa que acalma a ansiedade. Acho que é uma coisa que dá uma luz no fim do túnel. Então eu recomendo a todo mundo. Tá toda disponível no Netflix, gente. Só a picar, se eu não me engano, que tá na Amazon Prime, né? Amazon. Isso. Que tem um mês de graça também, então, gente. Dá pra você pegar, assistir tudo e depois cancelar essa porra, que a gente vai ficar dando dinheiro pro milionário, né? Isso aí. Sim, é 10 reais, eu acho. Também. Mas é isso aí, né? Dá pra ver nos 30 dias. 30 dias são 10 episódios. Só. Isso. Ou baixa, pirateia mesmo, tá? Tem Pirate Bay pra isso. E outra coisa, assim, gente. Aí não é pra piratear, é pra comprar mesmo. É o livro do Eduardo, Star Trek, Utopia e Crítica Social. Tá disponível na Amazon como livro digital. Tem algum lugar que tá disponível como livro físico? Você pode dizer? Aproveita, Eduardo. Aproveita, faz o jabá do seu livro, fala do seu canal também, das suas redes sociais. E aproveita aí, já faz o pacote completo. Certo, então o livro tá vocês podem encontrar todos os links para comprar físico ou digital na página do Facebook, Star Trek, Utopia e Crítica Social. É só entrar ali na página, tem sempre, além de conteúdo do livro, tem também conteúdo sobre Star Trek. Agora eu estou fazendo uma espécie de campanha, assim, todo dia eu publico um card sobre um episódio que eu abordei no livro e com um trechinho do livro, para a pessoa ver se tem interesse ou não. E o que mais? O canal apenas um tracker no YouTube. Estou um pouco sem tempo assim para manter uma certa regularidade, mas sempre que possível eu gravo algum vídeo falando daí geral assim, sobre itens de coleção, sobre a relação de Star Trek com as ciências humanas, com a história, ou então sobre os novos episódios que estão aparecendo. E eu acho que é isso. Tem Instagram também, tem Twitter, tem pacote completo aí. Eu agradeço demais a oportunidade, foi um bate-papo muito prazeroso para mim. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Fico à disposição também para próximos episódios. Valeu. Então é isso, minha gente. Valeu, muito obrigado. Tchau a todos. Agradecer Eduardo, agradecer Cristian, agradecer todo mundo que ouviu até aqui. Um beijo. Toda quinta agora a gente vai tentar trazer o episódio para vocês também.